Bem, eu acho que assim, menos de 48 horas depois do Flamengo ganhar a Libertadores, eu quero que a seleção brasileira vá pro inferno, né? Pô, seleção, convocação. O Gabigol fez o gol do título do Flamengo, vou ficar me preocupando com a seleção brasileira. Pô, o cara mete 4 gols em 3 finais, né? Resolve um jogo, decide o jogo. Pô, que você não convocar azar do Tite, azar da seleção, azar do Gabigol também, nem precisa mais. Pô, cara, o cara tá na história do Flamengo. É um jogador detestado pelos rivais, amado pela torcida do clube dele, mesmo, amor e ódio, porque reclamam dele, daqui a pouquinho estão bem de novo. Ele teve uma participação importantíssima na temporada, né? O episódio lá de Belo Horizonte, ele foi o responsável pela transformação do ambiente no Maracanã no jogo de volta, quando o Flamengo venceu o Atlético. Aquilo foi importante nas 2 competições, porque ali o Flamengo recuperou a autoestima ao derrotar o Atlético Mineiro, quando pouca gente acreditava que era possível. Então ele teve ali uma participação importante até fora do campo. Verdade. A cobrança de pênalti contra o Corinthians também, né, que todo mundo que estava no Maracanã, que eu conversei, fala que ele realmente conseguiu criar ali uma atmosfera. Quando ele bate um pênalti, ele perde, o Corinthians é campeão. Era o último pênalti. Aí ele bate, converte, quer dizer, tira um peso ali do torcedor, em sua maioria no estádio, que eram os flamenguistas, e a torcida vem junto depois. E a partir daí... forma como ele comemora, né? Ele comemora. É ele também ali que convoca. Que é uma espécie de convocação. Claro. Então ele teve uma participação super importante, mesmo sendo ali o Gabi em alguns momentos, essa coisa toda. Ontem ele foi na festa do time. Então, assim, na festa da agora, falando sério, eu acho o seguinte, eu acho que o jogador, quando não vai bem na seleção brasileira, muitas vezes, a gente vai, ele não vai bem. Muitas vezes é culpa do técnico. Também. O Vinícius Júnior foi escalado de secretário de lateral esquerdo pelo senhor Tite. Vai ficar marcando o jogador. O cara é um ponto esquerda, cara. É um cara que preocupa o marcador. Tudo bem que ele tem que recompor, ajudar na defesa quando o time não tem a bola. Isso é uma coisa, mas ele jogava recuado. E o Gabigol, como outros atacantes que jogam na seleção brasileira, muitas vezes tem que entrar para servir o Neymar. Todo mundo tenta. O Gabriel Jesus foi um pouco vítima disso na Copa passada. Ele volta para marcar, sim, porque o Neymar tem que ficar sempre numa redoma confortável, uma redoma virtual dentro de campo, para que tudo possa acontecer à vontade para ele. Porque o técnico da seleção parece que manda as menos do que o Neymar. É a sensação que passa. Então, tem um pouco também do técnico não saber usar o jogador. Isso é histórico. Isso é histórico. Por que o Dirceu Lopes não teve chance para a Copa do Mundo de 70? Ele era o craque do Cruzeiro. Será que o Zagallo não teve nenhuma participação nisso? Será que o Zagallo não soube utilizar o jogador? Com eventualmente certeza não teve boa vontade? Por que o Zagallo colocou o Raí antes da Copa do Mundo no Maracanã para ser vaiado? Não para ser vaiado, mas foi vaiado, né? Ele, o Zé Elísio e o Cafu. Pois é, então os dois não foram para a Copa. Vamos entender aqui como funciona também. Às vezes o técnico, isso é histórico, não consegue, ou não sabe, ou não quer utilizar um determinado jogador da maneira que poderia utilizar para que ele possa render aquilo que ele é capaz. Então acho que passa por isso também, entendeu? Acho que tem muito esse aspecto. Agora, a gente fala brincando, dane-se, não é bem assim, mas eu acho que assim, se o Gabigol não for convocado, ele vai ter que entender o seguinte: talvez o meu destino seja fazer a alegria da torcida do Flamengo e não ser da seleção, não ser reserva da seleção, que também pode ir lá para passear e não entrar em campo.